Olá, minha turma do segundo ano, tudo bem? Turma, estamos em matemática, dando continuidade ao nosso conteúdo de sistemas lineares, tá bom? Passei já algumas atividades, vocês fizeram, tivemos algumas ações, mas agora mesmo, o que a gente vai estar colocando? Vocês possam entender um pouco sobre sistemas lineares, o que vem a ser um sistema realmente, e o sistema escalonado, tá bom? Então vamos nós iniciar o nosso conteúdo com um exemplo bem legal. O nosso exemplo ele traz algo bem interessante. Eu vou ler aqui para que vocês possam entender. 3 irmãos, Paula, Júlia e André, ao confrontar suas contas de telefone celular, ficaram curiosos em saber quanto custou um minuto de cada ligação realizada. As 3 contas apresentaram ligações para telefones fixos e móveis e ligações internacionais para Buenos Aires, onde mora seu primo. Então a gente apresentou aí uma situação matemática. Na hora que você vai fazer uma organização, você forma aí o que a gente vai chamar de sistemas lineares. Observe aqui a nossa tabelinha aqui ao lado. Vou dar uma sumidazinha na minha imagem. Nós temos o que? Nós temos a Paula, que usou 10 minutos para fixo, 6 para móvel e 2 minutos para ligações internacionais, Buenos Aires. Gastou R$ 12,20. A Júlia passou 14 minutos para fixo, 4 para móvel, 3 para Buenos Aires, gastou R$ 13,40. André, 8 minutos para fixo, 5 minutos para móvel e 5 minutos para Buenos Aires e pagou R$ 14,70. Então são valores diferentes que são apresentados, ok? Então vamos ver isso daqui formando um sistema de equações, porque nós temos aí 3 situações: telefone fixo, telefone móvel e ligações para Buenos Aires. Vamos nós. Bem, retornando aqui, vamos determinar como x, y e z os preços dos minutos das ligações para fixo é x, telefone móveis ou celulares é y e para Buenos Aires z, respectivamente. Observe as contas de cada um. 10x mais 6y mais 2z igual a 12. A de Júlia, 14x mais 4y mais 2z igual a 13. E a conta de André, 8x mais 5y mais 5z. Ok? Então vamos nós. As 3 equações acima constituem um exemplo de sistema linear. E o que vem a ser uma equação linear? A equação que obtivemos tem muitas coisas em comum. Por exemplo, 10x, 6y mais 2z, R$12, é uma equação do primeiro grau. No nosso caso, as nossas equações lineares serão do primeiro grau. Os 3 termos do primeiro membro são do primeiro grau. E o termo do segundo membro, que é o que a gente chama de termo independente, é de grau 0, é o termo independente de variável. E uma equação desse tipo é chamada de equação linear. Isso é o que a gente traz como início da nossa questão. Equação linear, de maneira geral, são dados por a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice n e b são constantes reais. x1, x2, x3 ou xn são variáveis. E a equação é escrita do tipo a índice 1, x1, mais a índice 2, x2, mais a índice 3, x3, a índice n, xn igual a b. x1, x2, x3, xn são incógnitas. O A1, A2, A3 são os coeficientes, que é o que você tem aqui. São os coeficientes. E
Continuando, nós temos que o B é o termo independente, beleza? Então, o B, termo independente. Isso só para uma revisão da gente, um esclarecimento, né? Do que vem a ser o sistema de equação. O que vem a ser o sistema na realidade. Chama-se sistema linear, a n incógnita, um conjunto de duas ou mais equações lineares. Então, se eu tiver mais de uma equação, eu posso formar um sistema com duas equações e duas incógnitas, ou mais em si, né? Observe esse sistema de equação. X mais 2y igual a 3 e x menos y igual a 5. Isso aqui a gente faz desde o 8º ano do ensino médio. A gente faz isso daqui no 8º, no 9º, no 1º e no 2º a gente repete, que são sistemas em si. Só que quando chega no 2º ano, essas equações elas podem ter mais de duas equações, de duas incógnitas, e aí a gente trata isso através do sistema linear. É o que você vem observar aqui, 2x menos y mais z menos t, no caso 4 incógnitas em si. Aí já se trata de uma situação mais um pouco, digamos assim, que tem um tratamento especial na hora da resolução, tá bom? Então vamos nós. Turma, 2º ano. As observações. Todo sistema linear pode ser representado na forma matricial. Também vocês já fizeram isso daqui. Passei as atividades e vocês fizeram. Eu tenho a matriz dos coeficientes, que são o 2, o 1 e o 5, pegando dessa aqui do x. E tenho 1, menos 2 e 1, tirando aqui do y, né? A matriz dos coeficientes. E tenho também aqui a matriz das incógnitas, x e y. E tenho a matriz dos termos independentes, que são o 3, o 0 e o 1, né? Vamos nós em si. No nosso caso, a gente está tratando de ver como se resolve uma equação. Isso é importante para vocês. É importante a gente ter essa noção. Solução de um sistema linear. Veja esse sistema simples aqui. X mais y igual a 5, 2x menos y igual a 1. Aí eu lhe apresento duas soluções e você faz o teste, né? No lugar do x, você colocou 2, no lugar do y colocou 3. 2 mais 3 é 5. Aqui você fez a multiplicação, 2 vezes 2 menos 3, que é o valor do y, também deu verdadeira. Isso para esse par aqui de soluções. Esse par. Não é para toda em si. Porque 3 e 2 até que dá certo na primeira. Ó. Já na segunda já dá diferente. Então não condiz, né, com essa realidade. E também a gente demonstra que as soluções, eu não posso inverter 2 e 3 e em vez de colocar 2 e 3, colocar 3 e 2. Não, aí muda tudo dentro da resolução, tá bom? O nosso conteúdo continua com a classificação de um sistema linear, que eu sempre cito o 8º ano, né? Você viu o 9º ano e 1º ano você viu alguma coisa sobre o que são essa classificação do sistema. As classificações a gente quer saber se ele tem solução ou se ele não tem solução. Os que não têm solução são chamados de sistemas impossíveis, o SI. Os que têm soluções são sistemas possíveis. E esses sistemas possíveis, ele traz o SPD, sistema possível e determinado. Ele é possível. E quando eu digo que ele é determinado, ele tem aquela solução, aquela sequência em si. Ou então ele pode apresentar-se para a gente também como indeterminado, SPI, ou seja, admite mais de uma solução. Então, os sistemas lineares serão possíveis ou impossíveis, tá bom? Mais um ponto a gente ter guardado aí na nossa memória, tá bom?
Mas o que a gente veio fazer? O que a gente veio mostrar? A ideia de escalonar, escalonamento de um sistema. Quando você escuta essa palavra escalonar, você precisa ter ciência que nós estamos falando sobre uma escada, o formato de uma escada em uma equação, em um sistema de equações, né, de mais de 2, 3. Então isso independe. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter essa observação. Observe aqui junto comigo. Para escalonar um sistema, adotamos o seguinte procedimento. Qual o primeiro? Fixamos como primeira equação uma das que possui coeficiente da primeira incógnita diferente de zero. Então, o primeiro não posso começar com zero na incógnita, porque senão seria nulo, né? Segundo ponto, utiliza as propriedades do sistema de equivalência, que faz anulação, faz um jogo para lá e para cá, de modo que eu consiga anular, que eu consiga mexer nessa equação em si. E o último, a gente repete os procedimentos dos demais até ficar escalonado. Observe esse escalonamento aqui em uma dessas equações. Observe, x menos 2y mais z igual a 3. Então, o que eu vou ter? Aqui o x já ficou sendo zero, então ele deixaria de existir. Ficou y menos z igual a 2. E aqui deixamos de existir os outros dois, ficaria somente o z. Nesse caso aqui não foi um caso bem legal, porque o z acabou desaparecendo na terceira equação. Mas seria esse escalonamento aqui, ó. 3, 2, 1. Uma escada, né? Então, observe aí o que a gente vai fazer. Um sistema escalonado é impossível só quando apresenta uma equação impossível. Então, se o x, o coeficiente é zero, o coeficiente do y é zero, o coeficiente do z é zero, não tem como eu ter um resultado 3. Isso aqui é impossível de se acontecer. Então, eu estou diante de um sistema que não admite solução, sistema indeterminado. Não deixa de ser um sistema, porém ficou indeterminado, tá bom? Vou apresentar para vocês um outro sistema aqui. Observe agora a escadinha aqui, ó, bem legal. Esqueça os que tem 0, 3z, y menos z, 2, x menos y mais z igual a 4. Esse daqui tá show de bola, tá escalonado, bem legalzinho pra gente. E a gente começa a solução. As soluções são simples. Ó. Eu comecei pela terceira equação. Por quê? Porque lá só tem um. Você observa daqui, ó, só tem um. E esse um é fácil, né? Então eu vou começar por ele e faço os demais na sequência. Terceira equação, 3z é igual a 3. Então o z vai ser igual a 1. Beleza. Achei o z igual a 1, trago para a segunda equação e vou encontrar o valor do y. Então, o que eu tenho? Segunda equação, y menos z igual a 2, substitui-se o y por 1, y vai ser igual, o z por 1, desculpa, y menos 1 é igual a 2, passa para o outro lado, que o y vai ser 3. Já tenho o valor do z, já tenho o valor do y, substituo na primeira equação e encontro o valor do x. É isso que a gente vai fazer, ó. Observe a substituição. X menos 3 mais 1 igual a 4. Então, o x vai ser igual a 6. Exatamente, igual a 6. Observamos? Então, daqui eu já tenho o resultado desse meu sistema de equação, que é 6, 3 e 1. Lembrando que se eu trocar as ordens, não vai dar certo. Ele é solução nessa situação aqui. Então, eu estou diante de quê? De um sistema escalonado que é possível e determinado. Então, ele ainda tem a solução. Solução são esse trio aí. Beleza? Até aí.
Então a gente vai esticar um pouco mais para a gente conhecer, para a gente entender um pouco mais, tá bom? Então vamos a um terceiro exemplo. Eu tenho aí o que nós observamos, que a última equação é nula. E se ela é nula, essa última equação aqui, que eu vou passar o risco aqui embaixo, eu não posso dizer que tenho 3 equações. Eu vou dizer que eu tenho 2. Então, quando eu digo para você que eu tenho apenas 2, porque a terceira não vingou. Aí, professor, agora há pouco você disse que era indeterminado. Sim, porque aqui tinha um 3, mas como aqui é um 0, eu consigo fazer essa multiplicação. Então, vamos nós ver essa situação partindo daqui. Ó. X menos y mais z igual a 3. 0x mais y menos 2z igual a 3. Ele é um sistema possível e indeterminado. Por que indeterminado? Porque na terceira equação ficou aí o número de tudo igual a 0, tá bom? Então vamos nós. Vamos nós, turma. Vamos entender um pouco mais. Observe. Trocou-se a variável z, porque não tenho aqui as 3 equações. E eu disse que daqui para frente o z seria chamado de k. Onde tiver z, eu substituo por k. A segunda equação, vou lá, faço segunda essa daqui. Y é igual a menos 2z, que é igual a 2, substitui o z por k. Y é igual a menos 2k, igual a 3. Y é igual a 2k mais 3. Esse é o valor que eu atribuo ao y, ok? Vou para a primeira equação, substituo o que eu tenho, o valor do y, e o valor do z, eu já disse que o z é k. Se o z é k, a gente vai só substituir, e eu vou encontrar um valor. X menos 2k menos 3 mais k é igual a 3. E aí encontro o valor do x, que o x é 2, aliás, o x é k mais 6. Para o z, eu já disse que é k. Para o y é 2k mais 3. E para o x é k mais 6. Nessa situação, a gente tem que, geralmente, teremos essas equações na ordem. E eu posso começar dizendo, ó, se o k for menos 1, o resultado vai ficar 5, 1 e menos 1 aqui em cima. Ó. Que seria, se for menos 1, aí ficaria 1, menos 1 mais 5, mais 6, 5. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 3 é 1, e o k já continua sendo menos 1. Então, você observa aqui que se eu tiver um valor para k, eu vou encontrar um valor para x, um valor para y, que no caso é o valor de z. Por isso, o sistema indeterminado. Eu posso ter N soluções, diferente do anterior. Ok? Então, é isso. É básico, é simples, só para a gente visualizar. Vocês têm aí o livro didático, dê uma pesquisada, vai na internet. Então, veja aí o melhor possível, tá bom? E não terminou ainda. Nós temos ainda tópicos, temos conteúdos. Escalonamento na forma de matriz. Como é que eu escalono na forma de matriz? A todo sistema linear podemos associar uma matriz chamada matriz completa do sistema. Você fez isso daqui anteriormente, veja aí. Peguei a minha equação, escalonei, né? Completei aqui com zeros para ficar legal. E aí eu tenho uma matriz completa. Eu coloquei todos os números 1, 2, menos 2, 3 e 1. Formei o que eu chamei de uma matriz completa a partir desse sistema de equações. Beleza? Eu tenho 1, 2, 3 equações e tenho também 3 incógnitas. Qual vai ser o nosso objetivo trabalhar com uma matriz?
escalonar, discutir e resolver se possível. Olha aí a palavra, se possível. Aqui eu tenho um sistemazinho aqui, legal. Então o que eu vou fazer? Associar um sistema a uma matriz, substituir todo mundo, ó, e vou partir para a luta. Observe a famosa escadinha que eu lhe disse. O que eu vou precisar nessas situações? Vamos ver aqui. Primeiro passo, eu mudei a equação 2 passou a ser a 1 e a 1 passou a ser a 2. Ó. Confira aqui. Ó. Isso eu posso fazer tranquilamente, desde que eu leve todos os membros. Posso mudar de lugar, tá bom? E aí, lembrando da minha escadinha, eu fiz isso e vou começar a resolver. Qual foi o meu objetivo? Que o primeiro aqui fosse 1. E aí eu vou ter esse resultado aqui. Ó. Esse número multiplica por esse e soma-se com o termo que eu vou formar. Observe aqui, ó, 1 vezes menos 2, que daria menos 2, mais 2. Menos 2 mais 2, o resultado é 0. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é começar a formar a escadinha aqui, ó, deixando os zeros aqui embaixo. Então, você já viu, coloquei o 0 e multiplico os demais termos também. Ó, 3 vezes menos 2, menos 6, mais 1, menos 7. 1 vez menos 1 é menos 1, mais 5, menos 2, desculpa, mais 5, que resultou em 3. Então, formei aqui outro. Então, já tenho o primeiro zero. Agora, vamos partir para a terceira equação, para termos uma igualdade de zero também. Bom, observa a escadinha. Não importa se eu estou multiplicando todos. Vamos tentar deixar zero esse de baixo aqui. Vou multiplicar ela por 3, aliás. Contei aqui a primeira, estou fazendo a primeira com essa daqui, ó. 1 vezes 3, menos 3 é menos 3, com mais 3 deu 0, né? Observe, 0. Continua, 3 vezes menos 3 deu 3 vezes menos 3 deu menos 9, mais menos 1 deu menos 10. E vamos a outra situação, que seria 1 vezes menos 3 é menos 3, mais 4 deu 1 positivo. Então, você vê que eu já coloquei 2 zeros nesse sistema aqui, só modificando. Vamos para o terceiro. Tenho 2 zeros, falta um zerinho aqui, né? Para poder dar certo o que a gente quer. O que foi que eu fiz? Multipliquei por 10, todos os termos. 0 vezes 10 é 0, menos 7 vezes 10 vai dar 70. Vamos nós aqui, ó, 0. 10 vezes 0 dá 70. E 3 vezes 10, 30. Então, multipliquei todos os membros da segunda equação. E vou fazer a mesma coisa com o da terceira equação. Então, eu tenho menos 10 vezes 7 dá menos 70. E 7 vezes 1, 7. Vamos pensar na nossa escadinha. Está seguindo os passos, está ficando legal. Mas ainda não terminou, né? Ainda não terminou. Nós vamos formar aqui de novo uma última fila. Observe. O zero não tem necessidade, vou multiplicar menos 70 vezes menos 1 dá mais 70, multiplicado aqui com o 7 somado com o 70, então eu vou ter 0. E aí 30 vezes menos 1 deu menos 30, com mais 7 deu menos 23. E aí eu formei a minha famosa escadinha que eu estava buscando, né? Para achar a solução para a minha equação. Meu sistema de equação. A matriz está escalonada. A última linha
que ficou 0 mais y0 igual a menos 23, formou-se um sistema impossível, por isso eu não continuo. Esse sistema é impossível de se responder. Beleza? Então é um básico sobre os sistemas, é o que a gente tem para estar trabalhando, tá bom? E vou deixar com vocês algumas questõezinhas, só 2 questões, para você treinar. Você vai tentar resolver esse sistema de equação, encontrar o valor para x, o valor para y e o valor para z, tá bom? E na próxima aula a gente vai estar fazendo a correção dele. Vamos iniciar pela correção. E aí fica o convite para você se divertir um pouco com ela, tá bom? Então, turma, vamos acrescentar um ponto, né? Quem enviar e tiver corretamente as questões, tá bom? Então, eu vou fazer na próxima aula. Você vai me enviar e vai dizer assim, eu acertei, tá bom? Forte abraço, turma. E a gente deseja a vocês bons estudos e fiquem com Deus e conte com a gente, tá bom? Até a próxima aula. Fica aí o meu legal para vocês. Valeu, turma!